Nas profundezas da psique masculina, existe um território inexplorado que Carl Jung mapeou com a precisão de um cientista e a sensibilidade de um poeta. Durante décadas de pesquisa, o pai da psicologia analítica descobriu algo que revolucionaria para sempre nossa compreensão do amor masculino. Quando um homem se apaixona de verdade, seu inconsciente entra em um estado de transformação tão profundo que nem ele mesmo consegue controlá-lo. É como se algo ancestral despertasse nas profundezas de seu ser, ativando códigos primitivos que permaneceram adormecidos até que ele conheceu aquela mulher capaz de tocar sua alma. Imagine por um momento a frustração de geração de mulheres que buscaram respostas em palavras quando a verdade sempre foi escrita, em uma linguagem silenciosa que poucos aprenderam a decifrar. E um entendeu que há uma lacuna abismal entre o que um homem afirma sentir e o que ele realmente experimenta nas camadas mais profundas de sua psique. Essa lacuna não surge da desonestidade, mas de algo muito mais complexo. A maioria dos homens foi condicionada desde a infância a desconfiar de suas próprias emoções, a classificá-las como fraqueza, a escondê-las até de si mesmos. O resultado é um paradoxo fascinante. Um homem pode ser completamente consumido pelo amor por uma mulher e, ao mesmo tempo, ser incapaz de reconhecê-lo conscientemente. Sua mente racional pode inventar 1000 desculpas para justificar por que ela constantemente procura sua companhia, porque seu coração dispara quando o telefone toca esperando que seja ela. Porque ela inconscientemente reorganiza toda a sua vida para criar espaços onde ela possa encontrá-la. Mas seu corpo, seus gestos, suas decisões involuntárias, tudo isso fala uma linguagem que não pode mentir. Jung descobriu que dentro de cada homem habita o que ele chamou de arquétipo do amante, uma força primordial que, quando ativada, transforma completamente sua percepção da realidade. Não é simplesmente desejo sexual ou atração romântica superficial. É algo muito mais profundo. O reconhecimento inconsciente de que você encontrou seu complemento psicológico, aquela parte de si mesmo que você estava procurando sem saber. Quando isso acontece, o homem experimenta o que Jung descreveu como uma participação mística, uma fusão temporária de identidades que transcende os limites do ego individual. Essa transformação não é algo que pode ser falsificado ou manipulado. Surge das profundezas do inconsciente coletivo, daqueles padrões ancestrais que Jung identificou como comuns a toda a humanidade. É por isso que certos comportamentos masculinos no amor são universais, aparecendo em culturas e épocas históricas com uma consistência que sugere algo muito mais profundo do que o aprendizado social. O problema reside no fato de que a sociedade moderna criou o que Jung chamou de dissociação cultural entre os instintos naturais do homem e o que é socialmente esperado dele. Desde a infância, eles são ensinados que as emoções são território feminino, que vulnerabilidade é fraqueza, que um homem de verdade deve ser sempre forte, racional, controlado. Essas mensagens são internalizadas tão profundamente que muitos homens adultos literalmente não têm vocabulário emocional para expressar o que sentem. Mas Jung descobriu algo extraordinário. Embora um homem possa silenciar sua voz emocional, ele não pode silenciar seu corpo. O inconsciente sempre encontra maneiras de se expressar, e no caso do Amor, essas expressões são tão evidentes para quem sabe lê-las como se tivessem emoções escritas na testa. É um código que opera além da vontade consciente, manifestando-se em microexpressões, em mudanças sutis de comportamento, em decisões que ele mesmo não sabe por que está tomando. A neurociência moderna confirmou as intuições de Jung com uma precisão surpreendente. Quando um homem está genuinamente apaixonado, seu cérebro sofre mudanças químicas que podem ser medidas objetivamente. Os níveis de dopamina aumentam de maneira semelhante ao que ocorre nos vícios, criando uma necessidade quase compulsiva de estar perto do ente querido. A norepinefrina produz um estado de alerta e excitação que faz com que todos os seus sentidos sejam intensificados quando está presente. A ocitocina gera laços emocionais que vão além do controle racional. Essas mudanças neuroquímicas não são o resultado de decisões conscientes. São respostas automáticas do sistema nervoso que literalmente transformam a maneira como o homem percebe o mundo. Seu cérebro começa a processar informações de maneira diferente, priorizando tudo relacionado a elas, criando novas redes neurais que associam sua presença ao prazer, segurança e realização. É como se seu sistema operacional interno tivesse sido reprogramado sem o seu conhecimento consciente. Jung entendeu que essa transformação neurológica se manifesta em comportamentos específicos que ele organizou no que chamou de padrões arquetípicos do amante. Esses padrões são tão universais que aparecem consistentemente em homens de todas as culturas, idades e origens sociais. Eles são a assinatura do inconsciente no amor. Sinais que não podem ser falsificados porque emergem de camadas da psique que operam além do controle da vontade. O primeiro padrão que Jung identificou é o que ele chamou de o olhar de reconhecimento. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, sua maneira de olhar para aquela mulher muda radicalmente.
não é a visão do desejo sexual, embora possa incluí-lo. É algo mais profundo. O olhar de quem reconheceu seu complemento arquetípico. Jung observou que esse olhar possui características físicas específicas que podem ser identificadas objetivamente. As pupilas se dilatam involuntariamente, um reflexo controlado pelo sistema nervoso autônomo que é impossível de falsificar. Os músculos ao redor dos olhos relaxam de uma maneira particular, criando o que os pesquisadores modernos chamam de sorriso genuíno de Duchenne, mesmo quando os lábios não estão sorrindo. Há uma qualidade total de atenção, como se o resto do mundo tivesse deixado momentaneamente de existir. Esse olhar dura mais do que o socialmente normal, mas sem gerar desconforto porque surge de uma admiração genuína, não de uma invasão. O mais revelador é que esse olhar aparece mesmo quando o homem acredita que não está sendo observado. Jung notou que os homens apaixonados desenvolvem o que ele chamou de contemplação inconsciente, a tendência de observar a mulher que amam quando acreditam que ela não percebe. Não é voyeurismo ou bullying, mas uma forma de meditação involuntária. Como se o seu inconsciente precisasse memorizar cada detalhe para processar a profundidade da conexão que você está experimentando. O segundo padrão arquetípico é a reorganização temporal. Jung observou que quando um homem está genuinamente apaixonado, sua relação com o tempo e o espaço é inconscientemente transformada. Ele começa a estruturar sua vida de maneiras que maximizam as possibilidades de encontrá-la. Não por estratégia consciente, mas por uma necessidade interior que ele mesmo não entende completamente. Isso se manifesta em comportamentos muito específicos. Ajuste suas rotinas para corresponder aos lugares e horários em que você provavelmente o encontrará. Ele modifica seus planos sociais para estar disponível quando ela precisar dele. Ele desenvolve uma sensibilidade extraordinária ao seu estado emocional, chamando-a ou aparecendo justamente nos momentos em que ela está passando por dificuldades, como se houvesse uma conexão telepática entre eles. Jung explicou esse fenômeno por meio de sua teoria da sincronicidade. Quando duas pessoas estão conectadas em um nível arquetípico, o inconsciente de ambas começa a operar em frequências semelhantes, criando aquelas coincidências significativas que parecem perfeitas demais para serem casuais. O homem apaixonado, sem perceber conscientemente, torna-se extraordinariamente sensível aos sinais sutis que ela emite, respondendo a necessidades que ela mesma não verbalizou. O terceiro padrão é o que Jung chamou de memória seletiva intensificada. Um homem verdadeiramente apaixonado desenvolve uma capacidade de memória quase fotográfica para tudo relacionado a ela, contrastando dramaticamente com sua capacidade de lembrar outros detalhes de sua vida diária. Este não é o resultado de um esforço consciente, mas de um processo neurológico em que seu cérebro classificou tudo relacionado a ele como informação de alta prioridade. Ele se lembra de conversas que tiveram semanas atrás com uma precisão que surpreende até ele. Você percebe mudanças sutis em sua aparência que outras pessoas não percebem. Ele mantém preferências casuais que ela mencionou apenas uma vez e as incorpora em decisões futuras, mesmo sem perceber que está fazendo isso. Seu cérebro literalmente criou um banco de dados dedicado exclusivamente a ele, processando e armazenando informações sobre seus gostos padrões, emoções e necessidades com uma eficiência que excede seu funcionamento normal. O quarto padrão arquetípico é a vulnerabilidade protetora. Jung observou que os homens apaixonados experimentam um paradoxo emocional. Eles se sentem simultaneamente mais vulneráveis e mais protetores do que nunca. A vulnerabilidade surge do reconhecimento inconsciente de que seu bem-estar emocional agora depende parcialmente de outra pessoa, algo que desafia profundamente o condicionamento masculino para a autossuficiência. Essa vulnerabilidade se manifesta em momentos de abertura emocional que são extraordinariamente raros no comportamento masculino típico. Ele compartilha medos, inseguranças, sonhos e aspirações que normalmente mantém escondidos até mesmo de seus amigos mais próximos. Não é uma estratégia de sedução, mas uma necessidade interna de ser totalmente conhecida por ela, de remover todas as máscaras e defesas que ela normalmente mantém no lugar. Simultaneamente, desenvolve um instinto protetor que opera nos níveis consciente e inconsciente. Esse instinto não se manifesta como controle ou possessividade, mas como uma preocupação genuína com o bem-estar dela que o leva a antecipar suas necessidades e a estar disponível quando ela enfrenta dificuldades. Jung explicou que esse comportamento surge do arquétipo do guardião sagrado, uma estrutura psicológica que é ativada quando o inconsciente reconhece alguém como valioso e insubstituível. O quinto padrão é a integração social inconsciente. Um homem verdadeiramente apaixonado naturalmente começa a incluí-la em todos os aspectos de sua vida, não por causa de pressão externa, mas por causa de uma necessidade interna de que ela faça parte de toda a sua identidade. Esse processo é tão natural que muitas vezes ele não percebe o quão revelador é esse comportamento.
Ele o apresenta a seus amigos e familiares mais próximos com um orgulho genuíno que transcende a simples atração física. Ele fala sobre isso em conversas onde não é necessário mencioná-lo, integrando referências a ele de forma natural em suas narrativas cotidianas. Ele inclui suas opiniões em decisões importantes não por cortesia, mas porque valoriza genuinamente a perspectiva deles, e começou a considerá-la parte de seu processo de tomada de decisão. E observou que esse padrão é particularmente revelador porque vai contra o instinto masculino típico de compartimentar diferentes áreas de sua vida. Um homem que mantém seus relacionamentos românticos separados de seu círculo social próximo está operando a partir de um nível superficial de conexão. Quando você começa a integrar naturalmente uma mulher em todos os aspectos de sua existência, você está revelando que ela tocou camadas profundas de sua identidade. O sexto padrão arquetípico é a projeção futura. Jung observou que os homens apaixonados desenvolvem uma capacidade natural de visualizar futuros de longo prazo que incluem a mulher que amam, mesmo nos estágios iniciais do relacionamento. Este não é o resultado de um planejamento consciente, mas de um processo inconsciente em que sua psique a aceitou como parte permanente de sua realidade emocional. Esse padrão se manifesta em comentários casuais sobre eventos futuros onde ele naturalmente a inclui, como se fosse óbvio que eles estarão juntos nesses momentos. Ele menciona lugares que quer mostrar a ela, experiências que deseja compartilhar com ela, projetos de longo prazo onde visualiza sua participação. Eles não são promessas ou compromissos verbais, mas vislumbres involuntários de como seu inconsciente já reorganizou seu futuro para incluí-lo. O sétimo padrão é o que Jung chamou de ressonância emocional. Um homem verdadeiramente apaixonado desenvolve uma sensibilidade extraordinária aos seus estados emocionais, como se seu sistema nervoso tivesse estabelecido uma conexão direta. Esse fenômeno vai além da empatia normal e entra no território do que Jung descreveu como participação mística. Você percebe mudanças sutis em seu humor antes que ela as verbalize. Seu próprio estado emocional é influenciado pelo dela de maneiras que ele não entende conscientemente. Quando ela está triste, ele experimenta uma inquietação inexplicável. Quando ela está feliz, sua energia aumenta sem motivo aparente. Jung explicou que esse fenômeno surge quando duas psiques estão operando em frequências arquetípicas semelhantes, criando campos de ressonância emocional que transcendem a comunicação verbal. O oitavo e último padrão arquetípico é a consistência inconsciente. Jung observou que todos os outros padrões só são significativos se forem mantidos de forma consistente ao longo do tempo. Um homem pode simular qualquer um desses comportamentos por curtos períodos, mas a conexão genuína é revelada na consistência natural e sem esforço que caracteriza o amor verdadeiro. Essa consistência não surge de uma decisão consciente, mas de uma verdadeira transformação interna. Um homem genuinamente apaixonado não precisa se lembrar de ser atencioso, protetor ou vulnerável a ela. Esses comportamentos surgem naturalmente porque ocorreu uma mudança fundamental em sua estrutura psicológica. Ela se tornou parte de sua paisagem interior, e interagir com ela a partir do amor se torna tão natural quanto respirar. Jung entendeu que reconhecer esses padrões tem implicações profundas para as mulheres que buscam conexões autênticas. Primeiro, elimina completamente a necessidade de jogos, manipulações ou estratégias para fazer um homem se apaixonar. Quando a conexão arquetípica existe, esses padrões emergem naturalmente. Quando não existe, nenhum esforço pode criá-los artificialmente. Em segundo lugar, fornece uma clareza extraordinária na distinção entre interesse superficial e amor genuíno. Um homem pode dizer as palavras certas, fazer gestos românticos ocasionais, até mesmo manter um relacionamento por meses ou anos. Mas se esses 8 padrões não estiverem consistentemente presentes, a conexão profunda simplesmente não existe. Terceiro, liberta as mulheres da exaustão emocional de tentar ganhar o amor de alguém que está emocionalmente indisponível. Jung acreditava que tempo e energia são nossos recursos mais preciosos, e investi-los em relacionamentos onde esses padrões estão ausentes é uma forma de autotraição. Quarto, nos permite reconhecer e valorizar o amor genuíno quando ele aparece. Jung observou que muitas mulheres, condicionadas por experiências anteriores de conexões superficiais, às vezes não reconhecem ou confiam na autenticidade quando finalmente a encontram. Conhecer esses padrões permite que você aprecie a raridade e o valor de uma conexão real. Quinto, transforma a dinâmica relacional da incerteza em confiança. Quando uma mulher pode ler corretamente essas pistas inconscientes, ela desenvolve uma segurança interior que elimina a ansiedade, o ciúme e a necessidade constante de validação que caracterizam os relacionamentos superficiais. Jung também alertou sobre as responsabilidades que vêm com esse conhecimento. Se uma mulher identifica esses padrões em um homem, é crucial que ela responda com autenticidade equivalente.
O amor arquetípico requer reciprocidade emocional. Se ele está demonstrando vulnerabilidade genuína, mas ela mantém defesas por medo ou experiências passadas, a conexão pode ser irreversivelmente perdida. Além disso, esse conhecimento deve ser usado com integridade emocional, não como uma ferramenta de manipulação. Jung acreditava que relacionamentos genuínos são encontros sagrados entre duas almas que se reconhecem. Usar esse conhecimento para vantagem pessoal, sem reciprocidade emocional real, é uma profanação do sagrado. A psicóloga também enfatizou que esses padrões representam potencial, não garantia. Mesmo quando todos estão presentes, os relacionamentos exigem trabalho consciente, comunicação honesta e crescimento mútuo para florescer plenamente. Os padrões arquetípicos criam a base, mas construir um amor duradouro requer a participação consciente de ambas as partes. Jung concluiu seus estudos sobre o amor masculino com uma profunda reflexão. Em um mundo que perdeu a conexão com os mistérios do coração humano, reconhecer esses padrões é como recuperar uma língua ancestral que nossa cultura havia esquecido. É a diferença entre navegar cegamente nos relacionamentos, esperando que a sorte nos guie para o amor verdadeiro, e ter um mapa detalhado que nos mostra exatamente onde procurar e o que reconhecer quando o encontramos. Se você chegou até aqui, se algo nessas palavras ressoou com uma verdade que você já conhecia intuitivamente, mas nunca foi capaz de articular claramente, escreva nos comentários a palavra reconhecimento. Deixe que seja sua declaração de que você está pronto para navegar nos relacionamentos com sabedoria, em vez de esperança cega. Curta este conteúdo se você sentiu que essas revelações iluminaram aspectos do comportamento masculino que permaneceram nas sombras. Inscreva-se para continuar explorando juntos os profundos mistérios do coração humano. E compartilhe esta mensagem com aquela mulher em sua vida que merece saber a diferença entre palavras vazias e amor verdadeiro. Lembre-se das eternas palavras de Jung. O encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Sua capacidade de reconhecer essa transformação nos outros começa com a compreensão dela em si mesmo. Mas há um aspecto final que Jung considerou crucial e que raramente é discutido abertamente: a diferença entre amor maduro e projeção romântica em seus últimos anos de pesquisa. Jung descobriu que muitas das conexões que experimentamos como amor verdadeiro são, na verdade, projeções de nossa anima ou ânimas em outra pessoa. Essa distinção é fundamental para entender quando os 8 padrões que exploramos representam o amor genuíno versus a ilusão psicológica sofisticada. Jung explicou que cada pessoa carrega dentro de si uma imagem inconsciente de seu parceiro ideal, construída a partir de experiências iniciais, arquétipos coletivos e anseios não resolvidos. Quando encontramos alguém que se encaixa superficialmente nessa imagem, nosso inconsciente pode ativar todos os padrões de se apaixonar sem que haja uma conexão real com quem essa pessoa realmente é. O resultado é uma intensidade emocional que parece completamente autêntica, mas é baseada em uma fantasia projetada. A diferença crucial está no que Jung chamou de o teste do tempo e da realidade. As projeções românticas, por mais intensas que sejam, inevitavelmente se rompem quando a realidade da outra pessoa começa a emergir. Os padrões arquetípicos baseados em projeção têm uma qualidade febril e urgente que contrasta com a estabilidade serena do amor maduro. Um homem projetando sua alma pode exibir todos os comportamentos que discutimos, mas com uma intensidade que parece mais vício do que amor. Jung identificou sinais específicos para distinguir entre os dois fenômenos. Na projeção romântica, o homem tende a idealizar a mulher de uma forma que a desumaniza sutilmente. Ele a vê como perfeita, como a solução para todos os seus problemas emocionais, como alguém que não tem falhas significativas. Esse tipo de amor é mais narcisista do que genuíno, porque é mais focado em como ela o faz se sentir do que em quem ela realmente é, como pessoa inteira. Em contraste, o amor maduro inclui o que Jung chamou de amor com sombra incluído. Um homem genuinamente apaixonado pode ver as falhas, limitações e aspectos difíceis de uma mulher e ainda amá-la completamente. Ele não a ama apesar de suas imperfeições, mas incluindo-as como parte integrante de quem ela é. Esse tipo de amor requer uma maturidade emocional que vai além da mera atração arquetípica. Jung também observou que o amor maduro é caracterizado pelo que ele chamou de interdependência consciente versus fusão inconsciente. Nas projeções românticas, há uma tendência à fusão emocional onde os limites individuais são borrados de maneira doentia. O homem pode se tornar obsessivo, perdendo sua identidade individual no processo. No amor maduro, embora haja uma conexão profunda, ambas as pessoas mantêm sua autonomia e individualidade. Outra distinção fundamental é a relação com o crescimento pessoal. Jung observou que as projeções românticas tendem a ser estáticas.
buscando manter a ilusão de perfeição. O amor maduro, por outro lado, é dinâmico e em evolução. Um homem amadurecido no amor não apenas aceita o crescimento e a mudança de seu parceiro, mas o celebra e apoia ativamente. Ele vê o relacionamento como um veículo para o crescimento mútuo, não como um refúgio das demandas do desenvolvimento pessoal. O psicólogo também identificou que o amor maduro inclui o que ele chamou de a capacidade de solidão compartilhada. Isso significa que duas pessoas podem ficar juntas sem perder a capacidade de se sentirem confortáveis consigo mesmas. Um homem projetando pode se tornar emocionalmente dependente, precisando da presença constante da mulher para se sentir completo. No amor maduro, embora a conexão seja profunda, não existe essa dependência neurótica. Jung enfatizou que reconhecer essas distinções não é apenas acadêmico, mas profundamente prático. Uma mulher que consegue distinguir entre projeção romântica e amor maduro se protege de relacionamentos que, embora intensos, estão destinados a esvaziar quando a realidade supera a fantasia. Também abre conexões que podem ser sustentadas e aprofundadas ao longo do tempo. Finalmente, Jung acreditava que o amor verdadeiro inclui um elemento de mistério perpétuo. Duas pessoas que se amam maduramente nunca terminam de se conhecer completamente, porque ambas estão em constante evolução. Há um fascínio duradouro que não se esgota na familiaridade, mas se aprofunda com o tempo. Este é talvez o indicador mais confiável do amor autêntico. A capacidade de surpreender um ao outro mesmo depois de anos de intimidade. A sabedoria final que Jung nos legou sobre o amor masculino é que, quando é genuíno, transforma não apenas o homem, mas também a mulher que o recebe. Não é um amor que diminui com o tempo, mas amadurece como vinho, desenvolvendo complexidades e profundidades que enriquecem a vida de ambos. Reconhecer esse tipo de amor quando ele aparece e distingui-lo de suas imitações é um dos presentes mais valiosos que podemos dar a nós mesmos.